tema do vídeo de hoje, então, é como você faz para você investir R$ 100.000 hoje, tá? Seja que você esteja no momento de acumulação de patrimônio ou então no momento de fato, usufruir da renda dos seus investimentos. A gente vai fazer bastantes considerações aqui, nós iremos fazer bastantes considerações a respeito dessa questão de você alocar o seu patrimônio, que às vezes você já tem um patrimônio e não está alocado de uma forma como você, de fato, tenha planejado. Talvez alguém planejou para você, te entregou, você está aceitando isso ali. Então até é um vídeo para você ter esse senso crítico aí sobre como que seu dinheiro está investido hoje. E este vídeo faz parte de um evento maior, que é a Semana da Aposentadoria Extra, que acontece daqui a 2 semanas, tá? Um evento completamente instrutivo aí para te ajudar de fato a caminhar rumo aos seus objetivos financeiros, tá? Esse evento aqui, este vídeo faz parte deste evento maior e ele vai acontecer para quem estiver inscrito, tá? Então tem um link aqui na descrição, que é o métodoc3.com.br/inscrever agora. Se inscreve e aí eu te vejo lá dentro. A gente também entra no grupo de WhatsApp, onde você vai ter todas as informações do evento e não vai perder nenhuma informação, beleza? Então é o seguinte, a gente está falando aqui, vamos direto ao ponto. A gente vai falar, por exemplo, 100 mil. Primeiro eu tenho que trazer vocês aqui para um Excel, para a gente conseguir fazer as nossas considerações iniciais. Deixa eu ver se já está aparecendo, já está, tudo bem. Vamos supor que você tem aí você pode multiplicar isso, tá? Pelo valor que você tiver. A gente está falando de 100 mil, às vezes você tem 300, às vezes você tem 500, então você pode simplesmente multiplicar por 5 aqui que você vai entender bem isso. Se você tem um patrimônio de 100, você tem que primeiro se preocupar com o quê? Com a reserva. Não tem como fugir disso. Então, patrimônio total, né? Total. Vamos colocar aqui, ó. O total vai começar no começo. Vai começar em cima. Se você tem 100 e você tem uma boa renda, você sempre consegue investir todo mês, você tem uma renda que sobra, então sua reserva não precisa ser uma coisa muito violenta. Não precisa ser aquela reserva dos livros lá, de 10 vezes o seu custo de vida mensal. Às vezes você vai deixar aí um percentual só nessa reserva. Quanto seria esse percentual? Aí você vai ter que tomar essa decisão. Mas vamos supor que você deixe 20% aqui na reserva. Você vai pegar o seu 100 e multiplicar aqui pelo valor da reserva. Você vai chegar aí no montante de 20 mil na reserva. E aí, onde você vai alocar, né? Onde você vai colocar esse dinheiro? E aí que a gente vai conversar logo na sequência. E aí vamos supor que você vai fazer uma diversificação, né? Porque diversificação ela é boa, porque qual que é o fundamento da diversificação? Aquela história de você colocar todos os ovos numa cesta só. Você investiu num papel A e num papel B, beleza? E aí tem uma outra hipótese onde você só investiu no papel A. O papel A valia 100, o B valia 100. Passou um ano, né? Passou um ano. O que aconteceu com o papel A? Ele foi para 50. E o papel B? Foi para 150. Uma hipótese. Neste cenário aqui, vamos supor que o cenário de baixo você tinha os mesmos R$ 200 aqui, né? Nesse é um cenário, esse aqui é o de baixo, outro cenário. O papel A foi para 50, mas o papel B subiu. Então no total aqui, ó, quanto que você tem agora? R$ 200. Um tendo subido, o outro tendo caído, você continua com 200. Agora, no cenário de baixo, onde o papel A perdeu metade do valor, saiu de 100 para 50, aqui vai ter saído de 200 para 100. Então aqui você manteve o seu valor investido, porque você tinha uma diversificação. Aqui embaixo você perdeu bastante, porque você não tinha. É um cenário bem hipotético, caricato aqui, só para você entender o poder da diversificação. Que em cenários em que acontece algum evento não sistêmico, né, um evento que não seja de todo o sistema, um evento específico de algum papel, quando você está diversificado, você fica livre dele. Aí vem aquela questão, Warren Buffett, né, um dos maiores investidores aí do mundo, diz que ao invés de diversificar, você deve investir em coisas que você sabe que são boas e ficar vigiando. Então existem opções para você ou diversificar ou não diversificar. Eu diria que diversificar, de certa forma, te dá uma paz de espírito. Você precisa ficar muito menos tempo em tela acompanhando as coisas sobre aqueles investimentos que você está fazendo. Para mim faz mais sentido. Mas, se você quiser, por exemplo, o momento que a gente vive hoje, de taxas extremamente altas, você tem lá o título do Tesouro, né, o NTN-B, o IPCA, com os juros semestrais, está lá pagando 6,11%, cotação até de hoje. Você fala, cara, eu vou pôr 100% do meu patrimônio tirando reserva, né, nesse cara aqui. Quer fazer isso? Faz. É o ideal? Não, de forma alguma. Mas se você quer aceitar esse risco, considerando que é uma taxa maravilhosa, até para você casar com ela e levar para o resto da sua vida, pode fazer. Não é o ideal, mas aí vai de perfil para perfil.
Tá? Então a gente está falando de um cenário de diversificação para você entender uma coisa que seja mais estável. Tá? E aí existem várias formas de diversificar. Não é uma coisa que está escrita em pedra. Eu vou trazer aqui para vocês uma diversificação que eu pensaria para este momento. Tá? Então, aqui, uns 20% na reserva. Eu também pensaria aqui já numa coisa de... Porque a reserva vai ser algo de baixo risco. Então, eu pensaria numa coisa de médio risco. Né? Então, médio risco, eu colocaria aqui 10%. Isso daria quanto? Né? Vamos fazer a nossa continha. 10 mil, obviamente. Né? Depois, um risco aqui mais alto, né? E um risco muito alto. Eu gostaria de brincar assim. Tá? Um risco mais alto aqui, eu colocaria na casa dos 60%. E aqui, no muito alto, uns 10%. Mas de Matos, que história é essa? Isso aqui tá somando 100%. E por que que um alto teria um valor tão grande? Por circunstâncias do mercado, como eu falei. Aqui eu já vou antecipar que a gente está falando exatamente do IPCA 2045, seria uma hipótese, que é um título que está lá com uma taxa muito boa. Quem tiver coragem de aproveitar momentos de marcação a mercado, por exemplo, se esse cara aqui a taxa for para 4,5, você ganha 50%. Olha isso. Se a taxa sai de 6,11 e vai para 4,5, esses 60 mil vira 90. Ganha 50%. Isso aqui multiplica por 1,5. Beleza? Só para você entender qual que é a oportunidade que existe aqui hoje. Lá na semana da aposentadoria essa, a gente vai falar de forma muito mais completa sobre isso, tá? Então, não deixe de participar do nosso evento. Primeiro link aqui na descrição. Então, só para você entender, isso aqui é circunstância de mercado, isso aqui é estratégia. Existem várias estratégias diferentes de investimento. E uma se adequa para cada momento. Eu estou dizendo uma que para mim hoje faria sentido, tá? Faria sentido uma coisa assim. Onde é que você colocaria agora este cara aqui? Que é a reserva. Reserva você tem que deixar em algo que a liquidez é D mais zero, ou seja, você não gasta nenhum dia, é zero. Né? D de dia, mais quantos dias? Zero. Você consegue pegar seu dinheiro hoje mesmo. Se for D mais 1, já não é o ideal para reserva. Tá? D mais zero. E aí, onde que você encontraria isso? Existem 3 principais formas. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic, se você resgata até 1 da tarde, o dinheiro cai no mesmo dia na sua conta. Ou, outra opção, CDB de liquidez diária. DCB não, de Matos. CDB de liquidez diária, né? Rendendo aí pelo menos 100% do CDI. Pronto. Com liquidez diária, tá resolvido. Você também consegue pegar seu dinheiro na mesma hora. Ou então, fundo relacionado ao DI. Fundos DI sem taxa, né? Porque senão você vai... Ou então sem taxa ou 0,2%, que é a tarifa que é cobrada no Tesouro Selic, a mais de 10 mil reais, né? Até 10 mil é zero, depois dos 10 mil é cobrado 0,2% ao ano. Não ao mês, pelo amor de Deus. Então você tem 3 opções aqui. Né? Coloca no Tesouro Selic, coloca no CDB de liquidez diária, ou então num fundo DI sem taxa. Ou então aquele com 0,2 de taxa ao ano, que é o mínimo ali, que seria a mesma coisa de investir no Tesouro Selic, beleza? Então, dado este cenário aqui, você já sabe que sua reserva você tem poucas opções para fazer. Né? Para médio, aqui eu pensaria, dado o momento de hoje, em coisas como, por exemplo, um título pré-fixado, curto prazo, pensando aí alguma coisa na casa de 2029, né, que a gente tem hoje, cadê? 2027, né? 2031, 2027 então, ou então o IPCA. O IPCA curtos, né? Por quê curtos? Porque quando você pega o IPCA 2045, ele é essa avalanche. Tá? Se a taxa de explodir para 7,5%, não é impossível, tá? Saiba, eu falei desses 4,5%, mas ela pode ir para 7,5%. Não é impossível. 2035 já esteve a 7,5% lá no passado. Tá? Então, se esse cara aqui, a taxa explode, ele se lasca muito. Se lasca muito. Esse é o problema. Ah, mas, Matos, se eu levo pro vencimento, tá tranquilo, tá tranquilo. Se você leva para um ano e meio, 2 anos, ninguém perde, viu? No Tesouro IPCA com prazo longo. Saiba disso. Mesmo que a taxa suba, você não perde no Tesouro IPCA com prazos longos. Então aqui eu colocaria numa coisa de curto prazo, né? Ali perto de 2029. Curto prazo, claro que não é curto prazo. Pô, de Matos, você tá falando de 5 anos, sim, não é curto prazo, mas um prazo mais curto, perto do que a gente tá falando, de um prazo de 21 anos, acaba ficando curto. Tá? Então, os mais curtos que tiverem, né? Curto é justamente vencendo mais curto. E muito alto a gente pensaria aqui em coisas diferentes. Eu gosto muito de fundo imobiliário, por exemplo. Tá? E aí você poderia pensar em montar aqui nessa parte
uma carteirinha de fundos imobiliários. E para contextualizar tudo, eu vou mostrar para vocês uns dados aqui que eu estava vendo, até do próprio Tesouro, olha aqui. Hoje você tem lá o Tesouro Selic e o Selic 27 e 29. Aqui esses dois servem para reserva, por exemplo, né? Um vence em 27, você é obrigado a resgatar em 27, o outro vence somente em 2029. Qualquer um dos dois estaria fazendo sentido para reserva. Quando a gente falou do IPCA 45, é esse cara aqui, ó, Tesouro IPCA. IPCA mais 6,11, que é a taxa de hoje. É uma taxa maravilhosa para você casar com ela e levar para o resto da vida, sim. Mas se você faz isso também, você não vai aproveitar a marcação a mercado. Existem momentos em que vai fazer muito sentido você sair desse cara e adotar uma outra estratégia de investimento para você continuar crescendo seu patrimônio na mesma velocidade e não simplesmente parar, porque chega um momento que aí começa a andar devagarinho, assim, até o vencimento. Então, estratégias, tá? Existem várias estratégias, claro que lá no meu treinamento a gente ensina todas essas estratégias para você de fato aproveitar os melhores momentos e não simplesmente casar com o título e viver feliz. Pode viver feliz também, mas pode viver mais feliz se você, sabe, souber de uma estratégia, não tem que ficar fazendo trade, nada assim, nada difícil. Você pode simplesmente passa um ano, passa 2 anos, você adota outra estratégia, tá? Para melhorar aí seu crescimento patrimonial. E a gente falou também dos títulos curtos. Por exemplo, pré-fixado 27. Por que ele é um título problemático? Por quê? Você tem a garantia dessa taxa aqui de rentabilidade, só que existem dois problemas graves aqui. Primeiro, se a inflação vier 11,15% em um ano, por exemplo, você só preservou seu poder de compra, né? Você não ganhou nada além dela, diferentemente do IPCA. Se a inflação bomba, você ganha a inflação mais uma taxa. Então, existe este porém aqui. Outra coisa, se a taxa Selic volta lá para os 11%, né? Então, você vai estar ganhando menos do que a taxa Selic e você está travado com essa taxa. Entenda que existe esse porém, tá beleza? E você sempre tem a garantia da rentabilidade somente no vencimento. Somente no vencimento. Então, no meio do caminho, se você quiser sair e as taxas estiverem subindo, você pode até perder dinheiro, tá? A lógica é, taxa sobe, preço cai. Taxa cai, preço sobe, tá? São inversamente proporcionais. E por fim, a gente falou também que poderia ser uma opção, o IPCA 2029, ou então o IPCA, o pré-fixado. Aí a questão foi no risco muito alto, que eu falei de fundo imobiliário. Aí você já me pergunta, mas como? Como é que eu faço? Né? Você pode simplesmente seguir uma recomendação de alguém. Alguém te deu uma recomendação? Ah, mas isso aí tem problema de matos? Tem. Inúmeros problemas, especialmente se você vier aqui nas redes sociais procurar recomendação. Você não sabe o interesse da pessoa, se ela tá no melhor interesse para você ou se ela tá tentando fazer algum movimento coordenado com outras pessoas para ver se algum papel sobe. Isso acontece muito em alguns mercados mais voláteis, tá? Então, a ideia é você pega uma recomendação e analisa ela. Né? Analisa ela. Não a recomendação, mas analisa o papel. E a gente não vai fazer isso aqui agora porque levaria muito tempo. Lá no treinamento a gente fala sobre isso. Né? Claro, as turmas não estão abertas agora, mas só para você saber. Tá? Que eu ensino você fazer esse tipo de análise aprofundada em cima de uma recomendação. Mas vamos supor, eu peguei uma recomendação aqui lá do BBBI, tá? O Banco de Investimentos do Banco do Brasil. E ele faz duas carteiras, tá? Ele tem essa carteira de fundos imobiliários para renda e tem uma carteira de fundos imobiliários para ganho de capital. Dentro desta aqui, de renda, você tem estas últimas colunas aqui, que é o dividend yield. Isso aqui é o que a maioria das pessoas olha. Quanto que está rendendo no mês? 0,94, isento de imposto de renda. Não é uma maravilha? É uma maravilha. Mas por que esse cara rende 0,94 enquanto tem fundo rendendo 0,7? Aí que você se pergunta, né? Eu vou te mostrar as duas carteiras aqui. Por que essas distorções acontecem? E é o seguinte, não existe almoço grátis no mercado. Então aí você já tem que acender um alerta, né? Igual, assim, tem muita gente, claro que vocês não, mas muita gente que acredita em jogo de sorte, de tigre, disso, daquilo, outro, sendo que, né, você sabe que é um jogo de azar. A banca nunca vai perder. Mas tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita que existe uma forma de você, nossa, ganhar muito e se dar bem. Olha aqui, tem fundo pagando 0,7, fundo pagando 0,8. Por que tem fundo pagando 1,1%? Por quê? Porque ele tem mais risco. Não tem outra forma de você explicar isso. Você aceita um risco maior para ter uma chance de ganhar mais. Então, nunca escolha um investimento apenas pela rentabilidade esperada. Pior ainda, pela rentabilidade histórica, né? Porque às vezes você tem casos aqui de um cara que está pagando bem hoje, mas não pagou bem no passado, né? E pode voltar
a não pagar tão bem assim. Então, fazer uma análise de um fundo imobiliário é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente olhar uma tela dessa aqui. Você tem que pegar qual que é esse fundo, beleza? Vai lá no site dele, pega o relatório do gestor e começa a analisar por ali. Tem vários indicadores, aqui inclusive eu ensino, olha esse indicador, olha esse outro, para você de fato ter uma noção aí se faz sentido ou não para você. Dado este cenário, pegaria o valor e escolheria alguns fundos, né? Fazendo um senso crítico. Mas, por exemplo, os fundos que mais pagam, ó, 1,15, normalmente são os mais arriscados. E, por exemplo, você vai ver aqui, ó, recebíveis. O que é recebíveis? Dentro dele tem títulos, e todos os títulos têm prazo de vencimento. Então, normalmente ele está te pagando mais porque tem um título que tem um prazo de vencimento e está todo mundo vendo, ó, esse cara que está rendendo bem vai acabar daqui a 2, 3 anos e a rentabilidade do fundo vai cair. Então, por este risco, né, as pessoas exigem uma rentabilidade maior dele hoje. Por quê? Porque o preço desconta tudo, né? É uma rentabilidade maior em cima da cotação dele hoje, tá? Então, sempre existe essa questão. O que significa esse dividendo aqui? Ele vale R$100 e te paga R$1 por mês. R$1 de 100 é 1%, né? Então, e aí, esses R$100 o pessoal fala, não tá tão bom assim, vamos fazer ele valer R$90. Quando ele vale R$90, aquele R$1 de rendimento faz o dividendo dele aumentar, o dividend yield, que é 1 sobre 90. E quanto que é 1 sobre 90, de Matos? 1 dividido por 90, o Google nos diz que é 1,1%, 1,11%. Então ele vai sempre subindo conforme o preço do título vai caindo. E você vê, tem títulos que tem algumas quedas, quando essas quedas acontecem, você acaba vendo o dividendo dele no mês subir. Então sempre existe este balanço aí. Nunca é alguma coisa assim, preto no branco, tá? Investir não é tão simples quanto diz. E aí você fala, nossa, talvez tenha gerado objeção na cabeça de muita gente porque eu abri um negócio aqui de um bancão. Aí o cara fala, não, bancão não quer o nosso bem. Isso também é uma ideia plantada, tá? Não tem nada a ver. Investir, você pode investir bem em qualquer lugar. Numa corretora, num banco digital, num bancão, mas você tem que entender. Aí você vai simplesmente deixar seu dinheiro lá do jeito que a pessoa quiser, não. Você vai tomar conta do seu patrimônio. Tomando conta do seu patrimônio, você pode deixar seu dinheiro em qualquer lugar. Pode deixar no bancão. Não tem problema nenhum. E eu tenho alguns fundos aqui no Banco do Brasil e eu sei que eles não cobram tarifa também. Aquela taxa que cobrava para poder investir nos fundos imobiliários não cobra. Então, tira isso da sua cabeça, esse tabu de que, bancão, né? Que é a ideia que colocam na nossa cabeça. Tira isso, tá? Você vai ter que aprender, é o que eu falo, na minha metodologia são 3 coisas. É conhecer os investimentos, comparar os investimentos e depois comprar. Se você simplesmente sai comprando, tá errado. Você não conheceu o que você está fazendo antes. Você não comparou os investimentos. Então, você só compra depois de conhecer e comparar. A gente vai falar mais sobre isso lá na Semana da Aposentadoria Essa, por isso você não pode deixar de participar. Clica aqui no primeiro link deste vídeo e a gente se vê lá, beleza? Um abraço. Tchau, tchau.